paz a todos. Está começando mais um programa EBD em Foco. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Leonardo Almeida. Hoje abordaremos a lição de número 3, a lição que tem por título Os Ministros do Culto Levítico. Lembrando que é importante você ler com seus alunos o texto áureo, texto a qual a gente vai ler agora, que se encontra em Números capítulo 3, versículo 45, que diz assim: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E a nossa verdade prática diz assim: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Lembrando também que é importante você fazer a leitura bíblica em classe, que é a leitura bíblica cuja qual se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 8, do versículo 1 ao 13. Muito importante essa leitura para que seus alunos eles se soltem mais e questionem, façam perguntas, estimule os seus alunos a perguntar, porque é muito importante. Não é bom seus alunos saírem com dúvidas, então sempre procura dar oportunidade para que todos falem, para que sua aula seja produtiva e edificante para a glória de Deus. Lembrando também que é muito importante dar um norte para a sua lição. E como que isso é possível? Dar um norte para a sua lição? Simplesmente você tem que abordar o objetivo geral. Você tem que focar no objetivo geral da sua lição. Lembrando também que temos 3 objetivos específicos, que são objetivos que vão dar um norte para a sua lição, e eu creio que vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Tema muito importante: Levi, a tribo sacerdotal. Como que saberemos qual que foi essa promessa que Deus teve na vida de Levi, filho de Jacó, o terceiro filho de Jacó? Filho este que a sua mulher, a mulher de Jacó, se chamava Lia, em algumas traduções Leia. Mulher essa que ela amava muito Jacó. Só que Jacó tinha um amor sobrenatural pela sua esposa, Raquel. Ele amava Raquel, só que ele não amava Lia do jeito que amava Raquel. Lia essa se sentiu um pouco inferiorizada, se sentiu sozinha, se sentia separada do seu esposo, não no sentido carnal, assim, separada no sentido, estava com ele, mas ele não estava com o seu coração nela. Aí quando ela teve o seu terceiro filho, aí ela diz assim, até a revista nos diz, o nascimento de Levi. Ao dar à luz, dar à luz a Levi, declarou Lia: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo. O que ela está querendo dizer? Através deste filho, porque era sinal de muita prosperidade. Quando um varão tinha sua descendência aumentada, sua descendência próspera, onde tinha muitos filhos homens, era uma questão de honra, de felicidade, de alegria. Então, pensou Lia, através deste filho, o meu marido se juntará a mim, eu trarei ele para mais perto. Ou seja, o significado, se fosse resumir uma palavra, seria união. União, aliança. Então, ela estava junto com seu marido, mas ela se considerava distante, porque o amor dele pertencia a Raquel. Então, ela pensou, com este filho, trarei o meu marido para mais perto de mim. E pensando assim, olha como que tudo é um deslumbre do que Deus pensa, os propósitos de Deus. Ou seja, Lia pensou, agora, esta vez, se ajuntará o meu marido comigo. E olha o chamado maravilhoso que Deus tem através dos levitas, chamando Levi. Levi, que era filho de Jacó. Jacó, um homem abençoado, um dos patriarcas do Antigo Testamento, Levi, seu filho. Homem importante, onde Deus tinha uma promessa através daquela tribo, através da tribo de Levi. Consequentemente, surgiram quem? Os levitas, descendentes de Levi. E entre esse descendente, esse homem chamado Levi, que a gente abordou agora há pouco, que o nome significa trazer para perto.
união. Deus, através desse projeto do coração de Deus, que Deus colocou entre a nação, de trazer o povo de Israel para perto dele. Adão e Eva estavam muito perto de Deus. O pecado separou Adão e Eva da presença de Deus. Ou seja, o pecado tirou a imortalidade, a bênção da eternidade. Ou seja, o pecado, por causa do pecado, veio a morte. Daí em diante começou, Deus fazia um milagre e Satanás tentava envergonhar, fazer com que o povo pecasse e transgredisse contra o Senhor. Só que Deus tinha um propósito muito grande, onde traria o povo de volta para ele, estabelecendo os levitas, descendente desta tribo de Levi. Vindo então da tribo de Levi, Levi teve o seu filho chamado Coate, e esse filho teve um descendente chamado Arão, e dessa descendência de Arão veio Arão e Moisés. Até então, até essa genealogia, até chegar em Arão e Moisés, não existia sumo sacerdote. Existia os levitas, um povo abençoado e consagrado a Deus, e foi instituído o sumo sacerdote. Mas da onde vinha o sumo sacerdote? Necessariamente a vocação sacerdotal, aqui está escrito na revista, no subtópico 3 do primeiro tópico. A vocação sacerdotal dos levitas não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como o berço de Moisés e Arão. Abordamos agora há pouco da onde que vem Arão, sumo sacerdote, pai de Arão, Arão, pai de Arão, Coate, e pai de Coate, Levi, filho de Jacó. Então uma descendência chegou até Levi, Levi trouxe essa promessa juntamente com ele. Foi estabelecido a vocação sacerdotal dos levitas através de um chamado de Deus. Lembrando que tudo que eu estou falando, eu estou deixando referências bíblicas para estar ajudando você, ajudar você com o seu aluno, com a sua aluna, trazer uma conscientização através de explanar a Bíblia também, porque é importante você passar referências e a Bíblia está tirando todas as dúvidas, porque a Bíblia revela a Bíblia através do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos também que mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas ajuntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Todos vocês lembram desse episódio onde o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Então o chamado que Deus tinha na vida de Moisés era tirar o Egito do povo de Israel. Então Deus já tinha um projeto estabelecido onde vocacionou o sacerdote da tribo de Levi. Muito importante sabermos também que o sacerdote ajudava juntamente com os levitas no templo, na tenda da congregação, no tabernáculo, ajudavam, sempre desmontavam os levitas e levavam para outra cidade onde o povo de Israel estava caminhando até chegar à terra prometida por Deus. Então, era um povo que tinha a obrigação e a vocação de zelar pelo culto sagrado, o culto divino. Então, a lição de hoje, a gente está falando aqui sobre os ministros do culto levítico. E a verdade prática que é muito importante, o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação. Amor é quando você ama sem querer nada em troca. É quando você dá sem esperar algo em troca. Isso se chama amor. E fazer com excelência, ou seja, dar o seu melhor para fazer o que Deus se agrada, é a dedicação integral. É sem descanso. Procurar sempre dar o melhor para Deus. É uma lição onde a gente pode comparar com os dias de hoje. Iremos falar também que o sacerdote era ungido para o ofício. Nos dias de hoje, o pastor é ungido para tomar conta de um povo. Tem a incumbência de levar o povo até próximo de Deus,
pregar a palavra de Deus, ajudar, mas ele não faz sozinho, ele depende de obreiros, diáconos, presbíteros, pessoas que vão o ajudar para que essa obra prospere. Assim também acontecia na época de Levítico, no Antigo Testamento, onde tinha sacerdotes, levitas e sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, como eu havia falado, o primeiro sumo sacerdote que a Bíblia nos relata é o sacerdote Arão, irmão de Moisés. Consequentemente, só poderia haver sumo sacerdote vindo de Arão. Vindo de Arão. Depois de Arão, Deus levantou Eleazar, seu filho, para ser o outro sumo sacerdote. Depois de Eleazar foi Finéias, e assim subsequentemente foram todos da descendência de Arão, os sumos sacerdotes. Ungido para o ofício, ele era ungido, como eu falei, assim como hoje, nos dias de hoje, os pastores são ungidos. Naquela época, o sumo sacerdote era ungido para este ofício. O Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. E era vitalício no cargo, como eu havia dito. Passava-se de Arão para Eleazar, para Finéias, e assim ia passando de geração em geração a partir da casa de Arão. Hoje não podemos comparar já como cargo vitalício o cargo de pastor ou a função de pastor, porque pastor é um chamado. Deus chamou uma pessoa para pastor. Digamos, vamos dar um exemplo, o meu pai é pastor, então não necessariamente eu seguirei essa ordem, ou pode acontecer de eu também ser pastor, mas não é um cargo vitalício, porque muitos têm uma chamada, um tem chamada para pastorear, outro para administrar, cada um contribuindo para um chamado, para a obra de Deus. É assim que funciona um chamado, só que os levitas, os sacerdotes eram vitalícios no cargo, sumo sacerdote, e era servo do Senhor. Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível e nem estava acima da lei de Deus. Sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro, ou seja, ter um bom testemunho, fazer contudo para que o que eles falassem, o povo soubesse. Ele vive o que ele fala. Cobrava uma santificação do povo, então automaticamente ele tinha que ser santo. Ele tinha que ser puro. Então, iremos ler também, iremos estudar na próxima lição, a lição de número 4, a função social dos sacerdotes. Então eu procuro não entrar nesse contexto sobre qual que era a função do sacerdote, porque é a nossa próxima lição. E eu creio que vai tirar muitas dúvidas, vão esclarecer as dúvidas de vocês, assim como minhas, pois eu aprendo juntamente com vocês. E quais eram os direitos e deveres dos sacerdotes, dos levitas? Os descendentes de Levi, principalmente da casa de Arão, deveriam observar esses direitos e deveres, viver do altar, santificar-se ao Senhor e ser uma referência moral e ética e espiritual. Ou seja, tudo que ele procurasse, ele tinha que se ver no sacerdote. Hoje, quando Paulo falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que coisa importante. Devemos ser imitador de Paulo como Paulo foi de Cristo. Olha só, tinha um exemplo a ser seguido, nosso sumo sacerdote. Esse é eterno. Jesus Cristo de Nazaré. Então devemos entender que temos um exemplo a seguir. Eu sei que não conseguimos ser perfeito, não conseguimos atingir a perfeição, mas a Bíblia nos fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Devemos estar nesse caminho, ser conduzidos pela verdade, que é Cristo Jesus, e alcançaremos a vida eterna. Então aqui, os pecados foram todos levados, ou seja, Jesus levou sobre si
O sacrifício verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, o sacrifício vivo. Sacerdote, profeta, rei, Jesus, o sumo sacerdote. Naquela época, não era sinal de perfeição o sacerdote, mas ele tinha que fazer de tudo para se manter puro. Santificar-se ao Senhor, ele tinha que se santificar em todo o tempo. Em virtude do seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra, na qual estava escrito santidade ao Senhor. Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, seria punido com todo o rigor. O sacerdote, os levitas, eles não tinham o direito de uma herança por parte de irmãos, ou seja, foi designado por Deus, Deus designou Moisés para estipular lugares estratégicos em Israel para que eles tivessem todos os levitas espalhados por todo Israel. Hoje temos levitas. Hoje, quando a gente fala a palavra levita, muitos imaginam, é um cantor. O que é um levita? Levita tinha várias funções, o levita tinha na casa de Deus. Tinha os responsáveis pelos cânticos, louvores, adoração ao Senhor. Tinha os que preparavam o culto. Tinha os que preparavam todas as especiarias, tudo o que iam se fazer para fazer um culto agradável a Deus. Hoje temos diversos levitas, pessoas que louvam a Deus de coração, que entregam a sua vida ao Senhor, faz a sua vontade com amor, com excelência, se doa 100% à obra de Deus, assim como também temos pessoas que não fazem e se julgam levitas. Levita é um porteiro, é um levita, um obreiro é um levita, um diácono é um levita, cooperadores, pastores, presbíteros, somos todos levitas hoje para preparar um culto a Deus. Se formos comparar com o Antigo Testamento, só que a diferença é que temos um exemplo de santidade, que é Jesus Cristo de Nazaré, o sacrifício vivo. Hoje não precisamos mais de sacrifício de animais, pois foi substituído pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aqui no subtópico 3 do terceiro tópico, tornar-se uma referência espiritual e moral. Os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Quando você tem uma pergunta, quando você tem uma dúvida, qual que é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Eu vou conversar com o meu pastor. Diversas igrejas têm sala pastoral. Eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar para o meu pastor. Será que isso eu posso? Será que aquilo eu não posso? O que eu devo fazer? Eu estou com uma dúvida espiritual, eu estou com uma dúvida profissional, o que eu devo fazer? Qual que é um conselho? Você vai pedir esse conselho para quem? Geralmente você pede para o pastor. Aqui os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética. Então a conduta tem que ser observada, a ética, tanto é que foi uma das lições da revista passada que estudamos sobre ética cristã. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que ter uma referência, tinha que ser uma referência espiritual e moral. Não podia achar nada nele que denegrisse o nome do Senhor, porque o sumo sacerdote, os levitas tinham um nome a zelar. Temos diversos exemplos de pessoas que eram sacerdotes ou levitas que foram castigados pelo Senhor por profanar o culto. Veremos nessa lição também pessoas que foram mortas por trazer fogo estranho
pessoas que foram castigadas, e geralmente eram filhos de sacerdotes. Então não quer dizer que porque uma pessoa é crente, que o filho automaticamente é. Não é porque está na igreja que é. Então devemos observar, só que o temor tem que ser o mesmo, ou maior. Porque Jesus deu a vida dele por nós, e esse sacrifício não pode ser em vão. Então devemos nos conscientizar, devemos entender essa lição, que é muito importante. Aqui a gente viu quem que era Levi, a tribo sacerdotal, ou seja, que veio através de Levi, o nascimento dele, o zelo dos levitas, quando combateram até aquela estátua, aquele bezerro de ouro, a vocação sacerdotal, o sumo sacerdote, da onde que veio o primeiro sumo sacerdote. Tivemos uma curta passagem aqui que a gente fez uma referência sobre de Levi até Arão, quem foram seus pais, quem foi o avô de quem foi o bisneto. Então assim, a gente teve uma breve passagem para a gente entender um pouco quem era Levi. Passou muito tempo de Levi até Arão? Quanto tempo passou? Então assim, a gente pôde dar uma explanada assim, um pouco sobre essa lição, que para mim é muito importante. O importante é saber, olha aqui, vamos voltar para o tema para encerrar. Os ministros do culto levítico. Era tudo organizado pelo próprio Deus, através de Moisés. E o nosso culto hoje? Quem tem sido os ministros do culto do Senhor? O que tem feito os ministros do culto do Senhor? A sua igreja tem sido abençoada? Eu creio que em nome de Jesus tem sido abençoada, porque tem muitos ministros abençoados por Deus, pregando o evangelho genuíno, a palavra genuína de Deus. Eu creio que o seu ministério tem sido abençoado. E você que está começando o seu ministério na pregação, seu ministério de adoração, está louvando ao Senhor, procura sempre aquele louvor que engrandece o nome dEle. Louvores que faz, não sentimos nós super-heróis, mas que traz uma menção da Bíblia, qual que é o nosso significado como servos, e reconhecendo que quem tem que ser adorado é o Deus de Israel, Jesus Cristo, santo para todo sempre, o sumo sacerdote dos nossos dias. Então devemos sempre nos conscientizar, levar a sério os ministros do culto levítico. Você tem um ministério. Deus tem um chamado na tua vida, você foi chamado para uma determinada função. Procura sempre analisar, para que eu fui chamado? Se pergunte, e Deus vai esclarecer para você, e você vai fazer com excelência. Você vai servir a Jesus com excelência e fazer o que foi chamado para fazer com excelência. Porque a obra de Deus carece de pessoas. Os levitas daquela época, hoje Jesus precisa de levitas hoje, mas aqueles verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, trazendo uma palavra direto de Deus para o coração do povo. Hoje temos visto muita coisa, pessoas que usam o altar para desabafar, usam o altar para jogar indiretas, usam o altar, estão profanando o que era para ser santo. Estão fazendo do santo o profano. Em vez de pegar e desabafar com a pessoa, conversa com a pessoa, faz o que? Prefere denegrir a imagem da pessoa no altar, preferem desabafar os sentimentos no altar, sendo que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois fios. Então vamos nos levar pela palavra de Deus, vamos ser reverentes como a palavra de Deus nos ordena, fazer como Davi, que louvava a Deus com os mais belos hinos, com os melhores louvores, com os seus melhores instrumentos, e fazia a vontade de Deus e Deus se agradava. Então vamos fazer da mesma forma. Eu me despeço de você, espero ter contribuído.